Bom dia, meu irmão. Bom dia, querido amigo. Passando aqui para deixar mais um breve devocional. Nós estamos caminhando na carta de Paulo aos Gálatas. Nesta feita nós vamos ler o capítulo 5, do verso 24 em diante. Assim nos diz o texto: Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Paulo encerra o capítulo 5, mostrando como é a vida que devemos ter no Espírito. Ele já fez um contraste entre a natureza pecaminosa e a natureza, uma vida cheia do Espírito, né? Ele já demonstrou as consequências de ambas as naturezas, como se, quando se vive pela natureza pecaminosa, quais são as consequências desse viver pecaminoso, e ele nos mostrou também o fruto do Espírito, que é o oposto dessa natureza pecaminosa. Agora Paulo nos leva a observarmos como deve ser o viver dirigido, direcionado, guiado pelo Espírito. E ele fala algo muito importante nesses breves versículos, e ele já começa nos mostrando que aquele que teve uma experiência genuína com Cristo, crucificou sua natureza pecaminosa. Quando ele diz, aqueles que pertencem, né, são propriedades de Cristo, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Aqui nós encontramos uma verdade objetiva e que deve ser desenvolvida em nosso viver diário. Nós sabemos que objetivamente essa natureza humana depravada realmente foi crucificada na cruz com suas paixões e desejos. Realmente nós não vivemos mais debaixo do domínio do pecado. Não estamos mais debaixo da culpa do pecado. Mas nós não podemos fugir da verdade de que o pecado ainda habita o nosso ser. A natureza pecaminosa ainda está em nós, e Paulo deixou isso muito claro nos versos anteriores, nos capítulos anteriores. Essa natureza pecaminosa só será arrancada definitivamente de nós na glorificação. Mas Paulo diz enfaticamente de que se nós estamos em Cristo, essa é uma verdade imutável. Todo aquele que foi genuinamente regenerado, ele está em Cristo e nunca mais vai deixar de estar em Cristo. Por isso, essas paixões e esses desejos desta natureza, elas foram crucificadas juntamente com Cristo, que agora, por meio de sua graça, por meio de sua palavra, aplica essa verdade diariamente ao nosso coração, ao nosso viver. Por isso que ele diz, uma vez que vivemos pelo Espírito. Então observe que nós precisamos, temos a responsabilidade, temos a obrigação e o deleite de viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito é viver sendo conduzido pelo Espírito de Deus, é viver pela palavra do Senhor, é viver segundo a vontade do Senhor, e nós precisamos de graça para isso. Precisamos que o Senhor nos incline a ouvir a sua palavra, a obedecer a sua palavra, né? A viver em todas as áreas da nossa vida segundo o querer
do Senhor. Então, isso é algo importantíssimo. O viver no Espírito é o viver segundo a palavra de Deus. É o viver segundo a palavra de Deus. Aí ele diz, nós vivemos, uma vez que vivemos pelo Espírito. Olha o que ele diz, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Observe, sigamos a direção do Espírito. E o Espírito nos dirige a quem? O Espírito nos dirige a Cristo. O Espírito nos leva, nos conduz ao caminho que é o Senhor Jesus. O Espírito nos leva à palavra, a obedecermos a palavra, a aplicarmos a palavra em todas as áreas da nossa vida. Não há uma dicotomia. Nós não podemos dizer, não, essa parte da minha vida e aquela outra eu vou dirigi-la segundo o Espírito. O restante eu vou dirigir segundo eu quero. Não. Todas as áreas da nossa vida, todo o nosso viver deve estar debaixo da orientação do Espírito. Seguindo as orientações do Espírito. Seguindo a orientação da palavra. Essa é a orientação bíblica. Ele diz, olha, em todas as áreas de nossa vida. Ele diz uma coisa que está muito latente em nós. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Isso aqui está tão latente dentro de nós, o orgulho, a presunção, a soberba. Isso está tão enraizado em nós, isso não é novo, isso vem desde o jardim com os nossos pais. O orgulho, diz o texto bíblico, precede a queda. Ou seja, nós precisamos que Deus nos guie por meio do seu Espírito, por meio de sua palavra, por meio de sua graça, para não nos tornarmos orgulhosos, provocadores, invejosos. Nós precisamos de graça. Precisamos entender que somente uma vida guiada pelo Espírito, somente uma vida nutrida pela Escritura, pode nos levar, porque a Escritura nos fala verdadeiramente quem nós somos. Nós não podemos olhar para o mundo. O mundo diz que você é bom. O mundo diz que você é belo. O mundo diz que você tem que olhar para dentro de você, encontrar no fundo do seu coração, né, a sua essência, que você é belo, que você é maravilhoso, que você é lindo, que é isso. Isso é o que o mundo diz. A Escritura nos diz, você é um depravado, enganoso é o seu coração, você é desesperadamente corrupto. Você não é quem o mundo diz que você é. Você é quem a Escritura diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Então nós precisamos entender isso. Porque senão nós nos enchemos de arrogância, de presunção. O nosso coração começa a ser cheio dessas coisas. Ele diz que provocando e invejando uns aos outros, mas tudo isso começa com um coração orgulhoso. Um coração orgulhoso. Eu não me recordo quem é o autor, não sei se foi Agostinho, que disse que o orgulho é o pai de todos os pecados. Nosso coração precisa estar tomado pela palavra, ser ganho a cada dia pela graça de Cristo, para que não deixemos o orgulho crescer em nosso coração. E como nós fazemos isso? Simples, observando o que Paulo diz em cima. Andemos no Espírito, vivamos, sigamos a orientação do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Viver no Espírito vai muito mais do que experiências esporádicas. Viver no Espírito, andar no Espírito, seguir o Espírito é muito mais profundo do que simplesmente uma experiência em um culto público. Viver no Espírito nos fala de caminharmos dia após dia, momentos difíceis, momentos alegres, seja o momento que for, orientarmos a nossa vida
pelo Espírito Santo, sermos conduzidos, sermos guiados por Ele em todas as áreas e em todos os momentos de nossa vida. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu final de semana. Um abraço fraterno, em nome de Jesus.